Você se lembra do filme Deus Não Está Morto? Se você não assistiu, procura na internet e vai assistir, que é muito bom. Existe uma frase nesse filme que se tornou um jargão no meio cristão. Ela diz assim: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas vocês sabiam que tem muita gente que não pensa assim? Existem muitas conjecturas de que se Deus é o criador de todas as coisas, ele também criou o mal. Portanto, ele não é bom quanto dizem por aí. Essas pessoas acreditam que Deus não é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus não é bom. Mas o que a Bíblia fala sobre isto? Em primeiro lugar, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Eu sempre digo isto aqui: estudem a palavra para saberem das coisas. Quando se fala que Deus não é bom o tempo todo, existe aqui uma insinuação de que em alguns momentos Deus tende para o mal. Já a outra afirmação é muito mais mesquinha e perigosa do que a primeira, porque ela afirma que em todo o tempo Deus não é bom. Ele parece ser bom, mas não é. Eu posso afirmar que as duas afirmações são completamente fora de sentido. Deus não criou o mal e o sofrimento, acreditem. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Vocês sabiam? Deus existiu e existe desde a eternidade com Jesus e o Espírito Santo, juntos em uma relação de amor perfeita. Assim, o amor passou a ser o bem mais precioso do universo. E quando Deus decidiu criar os seres humanos, ele compartilhou esse amor. Não ficou só para ele, mas para nos dar a capacidade de amar de verdade. Deus tinha que nos dar o que chamamos de livre-arbítrio, para decidirmos amar ou não amar. E vocês sabem por quê? Porque o amor sempre envolve uma escolha. Se formos programados para dizer eu te amo, não seria realmente amor, seriam apenas palavras. A grande tragédia aconteceu quando o ser humano abusou do livre-arbítrio, rejeitando Deus e escolhendo andar longe dele. O resultado foi a introdução do mal nesse mundo que nós vivemos. Eu sei que tem muita gente que diz: mas a culpa de abusar desse livre-arbítrio não foi minha, foi da primeira mulher, Eva, junto com seu marido Adão. Eu não pequei, a culpa não foi minha. Tem muita gente que fala isso. Muitas dessas pessoas, via de regra, quando dizem isto, é porque estão passando uma fase traumática de suas vidas, onde a dor e o sofrimento estão exercendo uma pressão muito forte sobre elas. Seu emocional já não está suportando mais e, ao buscar Deus para solucionar os seus problemas, não recebem resposta e houve um grande silêncio, gerando um vazio no coração e a dúvida de que, se Deus existe, Ele não é tão bom quanto parece ser. E a pergunta que fica: por que Deus demora tanto a nos responder? Porque existe uma sensação de que Ele não existe. Se Ele é bom, por que não vem ao nosso socorro? Existem muitas pessoas que, por causa desse silêncio de Deus ou por não sentir Deus ao seu lado, dizem que Ele é um pai ausente. Sabe aquele pai que se separa da esposa e deixa os filhos para ela criar, e depois que os filhos crescem, o pai aparece querendo fazer a diferença na vida dos filhos, e ele não passa de um estranho para eles? É assim que elas sentem com Deus, um perfeito estranho. Mas em resposta a isso, Mateus 28:20, na segunda parte do texto, a Bíblia diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até o final do mundo, o final de todas as coisas. Nós, os latinos, por causa da nossa cultura, conhecemos uma versão romantizada de Deus. Achamos que Ele aparecerá para resolver todos os nossos problemas e que precisamos sentir Deus para que as coisas espirituais sejam reais em nossa vida. Nós vivemos estruturados sobre as nossas emoções e esquecemos que Deus atua muito pela razão. E vocês sabem a diferença entre razão e emoção? Eu vou dar uma explicaçãozinha simples. A emoção vem do coração. Ela é pautada sobre sentimentos. E a palavra do Senhor diz
que o nosso coração é enganoso, que não devemos confiar nele. Jeremias 17, de 9 a 10 diz isso. Já a razão está intimamente ligada com a nossa mente, com o nosso raciocínio. E não existe sentimentos na razão. A razão é a entrega total do indivíduo ao Senhor com entendimento acerca das bênçãos da salvação. Portanto, quando a Bíblia fala que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, pode cair o mundo em nossas cabeças que Deus estará lá. Não existe dúvida. Infelizmente, quando existe dúvida de que Deus não é bom o tempo todo, ou o tempo todo Deus não é bom, é como na tentativa de suicídio, por exemplo. Ninguém em sã consciência quer morrer, mas a angústia e a depressão é extrema, que a tentativa de suicídio é um grito pela vida. A pessoa quer que a dor seja arrancada, porque ela não aguenta mais e ela opta pela morte para que a dor acabe. Assim é com muitas pessoas ao dizer que Deus não é bom. Elas querem que Deus faça alguma coisa, mas não conseguem ouvir a voz ou vivenciar a sua providência por não acreditar que Deus está ali todos os dias de suas vidas até o final de tudo, juntinho delas. O dia está chegando quando o sofrimento cessará e Deus julgará o mal. Alguém um dia me disse: se Deus tem o poder de erradicar o mal e o sofrimento, então por que Ele não fez isso? Por não ter feito ainda não significa que Deus não irá fazê-lo. A história desse mundo ainda não acabou. Ele diz que chegará o dia em que a dor e o mal serão erradicados. A justiça será feita de uma forma perfeita, acredite. Esse dia chegará, mas ainda não chegou. Então, o que está esperando Deus? Eu vou te dar uma simples resposta. Pode ser que Ele esteja esperando alguns de nós. Ele realmente está atrasando a sua consumação da história, na expectativa de que mais pessoas ainda coloquem a sua confiança nele e escolham passar a eternidade no céu. Agora, enquanto esse dia não chega, nós podemos fazer o papel de Deus, sabia? Sermos a imagem e a semelhança de Deus para as pessoas. Não como os panteístas que acreditam que Deus está em absolutamente tudo e que somos deuses também, não. Como fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, podemos refletir Deus para as pessoas. Podemos fazer o bem como Deus faria a elas. Podemos fazer a diferença na vida do nosso próximo, como Deus nos comissionou a fazer. Como quando Jesus esteve aqui na terra, ajudando as pessoas, podemos refletir a sua imagem e semelhança para aqueles que conhecemos e que estão passando por determinados problemas. É isso que Deus espera de nós. E eu já disse isso aqui. Deus atua muito mais no plano natural do que no plano sobrenatural. Dessa forma, Ele pode usar a mim e a você para refletir a sua imagem a esse mundo sofrido. Faça o papel que Deus faria para ajudar as pessoas. Existem duas opções: sermos amargos diante do sofrimento e das tragédias, ou nos voltarmos para Deus e vivemos em paz e com coragem. E conhecemos exemplos assim, de como o sofrimento faz com que uns fiquem amargos, rejeitando a Deus e tornando-se insensíveis. Já outros a dor leva a se entregarem a Deus, tornando-se mais amorosos, dispostos a ajudar outras pessoas que sofrem. Qual desses dois lados você vai ficar? O que você vai escolher ser? João 16,3 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus nos oferece as duas coisas de que precisamos quando estamos sofrendo: a paz para lidar com o nosso presente e a coragem para lidar com o nosso futuro. Se você não acredita que Deus não é bom, lembre-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus viu o seu único Filho morrer e não fez nada. Talvez Jesus, em sua humanidade, pudesse pensar que Deus era um pai ausente. Talvez na sua angústia ele tenha gritado: por que me desamparaste?
e tenha acreditado plenamente nisso. Talvez Jesus em sua humanidade tenha passado pela dor do silêncio de Deus, assim como você está passando. Talvez a dor de Jesus tenha ficado ainda maior quando viu que Deus o Pai não respondeu a ele, igualzinho você está sentindo. Deus não fez nada e você sabe por quê? Por te amar muito mais do que amou Jesus naqueles momentos. Quando você sentir que ele desapareceu, não acredite nos seus sentimentos, creia na palavra, ele está aí pertinho de você. Abaixe a sua cabeça, dobre o seu joelho e fale com ele. Você vai ouvir uma voz sussurrando no seu ouvido como se fosse um pensamento. É ele falando com você. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações.